Bom dia, são 8h15, terça-feira, 30 de setembro. Esta é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. A partir de hoje, nenhum eleitor poderá ser preso, exceto por flagrante ou crime inafiançável. Conheça a história das eleições no Brasil e a diferença entre voto nulo e branco. Faltam 5 dias para o brasileiro eleger presidente da República, governadores e parlamentares. E a partir de hoje, nenhum eleitor poderá ser preso, a não ser em flagrante delito ou em cumprimento de sentença por crime inafiançável. A regra está no Código Eleitoral desde 1965, para evitar que grupos com poder político cometam abusos. O nosso código precisa ser renovado, precisa ser atualizado, mas até hoje a regra está lá. E o que com ela se pretende é evitar justamente que o eleitor tenha total liberdade para se dirigir às urnas. Apenas se ocorrer um crime no momento em que se verifica o flagrante, é que aí, tanto pelo Código Eleitoral como pela Constituição, o infrator pode ser preso. A garantia vai até 7 de outubro. A proibição também vale para os candidatos com prazo de 15 dias antes do primeiro turno. A lei eleitoral estabelece que, nesse período, eles só podem ser presos em flagrante. Você sabia que o voto secreto só foi implementado no Brasil 40 anos depois da proclamação da República? Veja agora uma reportagem especial sobre a história do voto no país, desde quando ele era aberto e dado apenas pelos homens de confiança de Portugal, até a segurança atual, garantida pela identificação biométrica na urna eletrônica. A primeira eleição foi em 1532, na época da colônia. As vilas de São Vicente e Piratininga foram as urnas para escolher vereadores, juízes e procuradores. Mas nem todos podiam votar. Só os homens que a coroa portuguesa considerava bons. Nobres, senhores de engenho, oficiais militares e comerciantes ricos. A votação era aberta e em 2 etapas. Primeiro, os votantes indicavam os nobres. Desse grupo saíam os representantes de Portugal no Brasil. Depois, os nomes de todos os eleitos eram colocados num cesto para ver quem começava a exercer o cargo primeiro. 8 dias depois do Natal, chamava-se uma criança de até 7 anos de idade, como se dizia nas ordenações. O menino, então, colocava naquele compartimento, que ele sentia que era maior, porque tinha mais cédulas, ele tirava 3 e aqueles vereadores exerciam por 1 ano. O juiz exercia por 1 ano. Esse modelo funcionou por quase 300 anos. Só às vésperas da independência, houve a primeira eleição geral para escolher os representantes brasileiros nas Cortes de Lisboa. O voto ainda era aberto e seguia um sistema complicado. Os cidadãos de freguesia nomeavam os compromissários, que escolhiam os eleitores de paróquia, que indicavam os votantes de comarca, que, enfim, elegiam os deputados. Modelo parecido funcionou durante todo o Império. A primeira votação secreta só veio em 1929, 40 anos depois da proclamação da República. O então presidente de Minas Gerais convocou uma eleição para vereador. O professor universitário Magalhães Drummond foi escolhido para a Câmara Municipal de Belo Horizonte. No resto do país, o voto secreto só começou a valer em 1932. Eu vou à feira comprar agrião só depois de voltar lá nas eleições. Eu vou à feira comprar agrião só depois de voltar lá nas eleições. A votação em papel durou até 1996. De lá para cá, o Brasil passou a adotar a urna eletrônica. No próximo dia 5 de outubro, os 141 milhões de eleitores
vão registrar os votos em 530 mil equipamentos. Há 20 anos nós tínhamos um processo manual com muita intervenção humana, onde se votava escrevendo em papel, se contava o voto com pessoas manipulando papéis, se transcrevia resultados com pessoas escrevendo em planilhas, etc. Ou seja, muita intervenção humana. Onde há intervenção humana, há pelo menos 3 atributos ligados ao ser humano, que são a lentidão, a prática de erros e a prática de fraudes. 22 milhões de eleitores serão identificados pelas impressões digitais nas urnas biométricas. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, esse é o modelo de votação mais seguro que já existiu no país. Substituindo a mão do homem pela tecnologia, nós, digamos assim, colocamos o processo eleitoral num outro nível de credibilidade, que hoje, de acordo com os institutos de pesquisa, está acima de 94%. A segurança das urnas eletrônicas é posta à prova a cada eleição. Nesta sala do TSE, especialistas dos partidos políticos podem testar a integridade do sistema. 6 meses antes da eleição, a gente disponibiliza isso para os partidos de forma a dar mais transparência de como funciona o sistema. Ou seja, ali ele permite verificar se aquilo que o eleitor vota, aquilo que ele lança na urna, de fato é o que é totalizado no sistema. O TSE concluiu o processo de assinatura digital e lacração dos sistemas que serão usados em outubro. Os softwares das urnas eletrônicas receberam o aval dos partidos, da Ordem dos Advogados do Brasil, do Ministério Público e do presidente do tribunal. Depois, o arquivo original do programa foi trancado em uma sala-cofre e só sai de lá para carregar as urnas eletrônicas nos TRS. A grande prova da garantia da urna eletrônica, as senhoras e os senhores podem testemunhar até pela quantidade de partidos políticos que tem aqui. São muito poucos. A confiabilidade do sistema é tão grande que não há divergências em relação à confiabilidade do sistema. Desde o ano passado, 84 cidades realizaram novas eleições para prefeito e vice-prefeito após decisão da Justiça Eleitoral. O candidato que recebeu mais da metade dos votos válidos teve o registro de candidatura indeferido ou mandato cassado. Mas e o voto nulo dado pelo cidadão? Ele é capaz de anular um pleito? É o que você confere na reportagem de Mariana Abreu. A menos de um mês das eleições, tem gente que ainda não sabe em quem votar. Estou em dúvida ainda. Tem que buscar, tem que pesquisar. Então eu ainda não defini qual seria meu voto. Eu estou assim, prestando atenção no horário político, né, para me decidir. Estou em dúvida. Tem também quem está decidido a anular o voto. O político está desacreditado, né, filha? Não achei um candidato assim que eu confiasse para votar. Mas qual a diferença entre votar nulo ou em branco? Segundo o glossário eleitoral do TSE, o voto em branco é aquele em que o eleitor não manifesta preferência por nenhum dos candidatos. Já o nulo é quando ele expressa sim uma vontade, a de anular o voto ao digitar um número inexistente. Mas, na prática, votos nulos e em branco só são computados para fins estatísticos. O voto branco, do ponto de vista da intenção do eleitor, a gente pode dizer que ele supõe, né, uma intenção omissiva em relação ao processo eleitoral. E o voto nulo é uma postura de condenação do conjunto dos candidatos ou do processo como um todo. Mas, do ponto de vista do efeito jurídico, o voto branco e o voto nulo, para o Tribunal Eleitoral, se equivalem. O voto em branco deixou de ser considerado válido a partir da Lei das Eleições de 1997. Até então, ele contava para o cálculo do quociente eleitoral, que divide o número de eleitores que compareceram ao pleito pelo número de vagas. Esse índice é usado para preencher os cargos do sistema proporcional, deputados e vereadores. Já o voto nulo não é considerado válido
desde o Código Eleitoral de 1965. Historicamente, foi com os anarquistas que o voto nulo se tornou uma bandeira ideológica. Para eles, essa era uma forma de manter a própria liberdade, se recusando a entregá-la na mão de um líder. Os anarquistas sonhavam com uma sociedade organizada pelas pessoas, sem autoridades ou governantes. Já hoje em dia, há quem vote nulo como forma de protestar contra o sistema eleitoral ou contra os candidatos em disputa. Basta procurar na internet para encontrar dezenas de campanhas nesse sentido. Algumas criticam o fato de a vontade popular não ser suficiente para anular o pleito. É que, mesmo quando mais da metade dos eleitores anulam o voto, o resultado é mantido. Só a Justiça Eleitoral pode anular um pleito, quando é comprovada alguma fraude, como compra de votos, abuso do poder econômico ou irregularidades com mesários e urnas. Se a vontade do eleitor for anular a eleição, que existe uma campanha popular para anular a eleição e que mais de metade dos eleitores vote nulo, pela jurisprudência do TSE, isso não anularia a eleição. Eu suponho que essa jurisprudência é resultado de um propósito de parte do Estado de ensejar a realização de eleições válidas, de não facilitar a hipótese de anulação de eleições. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.